Neitz, bom dia, Tiagão. Tudo bem? Vamos chegando. Estão ouvindo bem? Vamos esperar o nosso desembargador entrar. Obrigado, Natália, pelo retorno, Tiago também. Hoje a gente vai falar de um tema muito atual, né? O judiciário com 80 milhões de processos. E, enfim, onde isso vai parar? E quais são as medidas que podem ser feitas? E quais são as soluções que vem se debatendo não só no plano legislativo, mas também no plano acadêmico? É um pouco disso que a gente vai ouvir no nosso desembargador. Estou esperando aqui ele entrar, que ele ainda não apontou aqui não. Acompanhe nas nossas redes as programações da live, né, das próximas lives. A gente tem muita coisa boa aí nas próximas semanas. A ESA está com muitos cursos também de atualização, muitos cursos de capacitação, né, recursos, provas, incidentes, honorários advocatícios. A gente tem um curso agora incrível de análise econômica do direito e processo civil. Então, muita coisa boa aí. Vamos lá, estamos aguardando o nosso convidado de hoje. Acho que ele vai entrar pela ANDES, que é a Associação Nacional de Desembargadores. Estava pensando, né, pessoal da ESA de modo geral, quem quiser também sugerir temas, né, para as nossas próximas lives, fique super à vontade, tá? Porque aqui é a casa de vocês, a gente faz e prepara e convida os professores, palestrantes, também muito de acordo com o que vocês sugerirem. A gente tem aqui até já Eu mesmo preparei um roteiro aqui de perguntas para o desembargador. Alguns questionamentos que refletem diretamente nosso dia a dia, né, dos advogados. Eu vou até mandar um WhatsApp aqui para o desembargador, ver se ele... Pausei o vídeo aqui. Aqui, agora sim. Agora sim. Desembargador, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente dizer que para a ESA é uma alegria e uma honra ter Vossa Excelência aqui no projeto Quartas Processuais. Dizer que Vossa Excelência é uma das grandes mentes brilhantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sempre com decisões bem fundamentadas, paradigmáticas, de vanguarda. Seguindo aqui a nossa liturgia, desembargador, eu vou fazer a sua apresentação, né? Vou comentar o seu currículo, que é muito extenso, mas eu fiz algo mais sintético para a gente não tomar muito tempo na nossa live. E aí eu já me devolvo a palavra para considerações iniciais e depois a gente começa um bate-bola. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, maravilha. Desembargador Marcelo Lima Burratem é desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde julho de 2010, ou seja, há mais de 10 anos, né? Membro da 22ª Câmara Civil e também da Seção Civil. Atualmente, presidente da ANDES, Associação Nacional de Desembargadores, desde junho de 2020. É um cargo realmente muito importante que o desembargador Burratem vem desenvolvendo com muita maestria. O desembargador Burratem tem uma trajetória transversal, eu diria. Ele foi advogado, membro do Ministério Público, né, instituição onde exerceu várias atribuições, inclusive na administração superior, procurador de justiça de 2006 a 2010, onde atuou em várias câmaras no TJ, presidiu a COLEN, que é a Comissão de Legislação e Normas do TJRJ, por 2 anos, foi membro também por 1 ano do grupo de trabalho do CNJ para custas judiciais. Então, como vocês podem ver, realmente é um currículo invejável, vamos dizer assim. Desembargador, eu lhe devolvo a palavra para registros iniciais e depois a gente começa a nossa troca de ideias. Bom, começar como sempre, né? Agradecendo, porque meu pai, que era um velho
libanês dizia que a melhor forma de você reconhecer é agradecer, né? E a gente está agradecendo, quero agradecer muito o teu convite, a ANDES, Associação Nacional de Desembargadores também, agradecer o convite tanto da ESA quanto o seu, Marcelo, que acaba sendo amigo pessoal, e do fórum, e vendo lá, e vendo você nas lutas forenses do dia a dia. Depois dizer o seguinte, que o tema é muito legal, muito interessante. O tema é uma pergunta, quando a gente começou a verificar e ver qual tema seria, e eu disse assim, o que você acha, 80 milhões de processos, tem solução? Aí você falou, adorei, vamos embora. E esse tema para a gente, para mim, é o tema principal, no meu entender, hoje, a República passa por esse tema, porque eu acho que o sistema republicano não pode ficar tão engessado como parece que vai ficar se a gente não tomar medidas urgentes, né, para diminuir esse grande acervo de processos, etc. Então, assim, isso passa por tudo, né, cidadania, Claro. né, inclusão, passa por tudo. Então, para dizer o seguinte, quero te agradecer a ESA, agradecer a presidência da ESA, da OAB Nacional, por terem me chamado. Estou aqui para o que der e vier. Tá ótimo. Então vamos lá, sem perder tempo, reiterando o agradecimento. Desembargador, você atualmente é presidente da ANDES, né? E fora disso, magistrado já há mais de 10 anos. Você pode dar aqui, eu estou vendo aqui, já tem muitos juízes aqui, tem desembargadores de outros tribunais, tem colegas da academia, de um modo geral. Não, podia dar um panorama para a gente do judiciário e desse enorme volume de demandas que existe hoje? Sim, eu até trouxe aqui, eu estava lá vendo dando uma arrumada no meu gabinete, procurando os temas interessantes, e encontrei, rapaz, aqui a revista Tribuna do Advogado da OAB-RJ, de maio de 2014. Aí está assim, muitas coisas deixam a justiça lenta e pesada. Isso aqui é histórico, né? É histórico. Isso é histórico. Essa página ela é absolutamente histórica. Ele diz o seguinte, situação crítica da primeira instância leva a OAB-RJ a lançar campanha Mais Justiça e propor soluções. Muito bem, 2014. Também nos meus alfarrábios lá, e mostro que essa aqui é minha também, como essa aqui também veio etiquetada, Revista Inovare, edição especial tem 10 anos. Olha a manchete. Por uma justiça célere e moderna. Quase todas as revistas de anuário falam do foco da qualidade e do gargalo. Muito bem. Isso é uma tônica. A verdade é que nós estamos passando por problemas, principalmente da legislação, que fazem com que o judiciário brasileiro, nos próximos 10 anos ou menos, a manter esse ritmo, vai explodir. E vai mesmo. Por quê? Apesar de, Marcelo, de nos últimos anos nós termos conseguido julgar mais que receber, porque esse é o grande objetivo, né? As metas do CNJ, para mim, essa é uma das mais importantes. Quer dizer, julgar mais que receber. Nós tínhamos, em 2016, 15, 16, nós tínhamos quase 100 milhões de processos em tramitação. Hoje nós temos quase 78, quase 80 milhões de processos. Nós temos 20 milhões de processos. Mas isso não é o bastante. A gente está vendo que isso não é bastante. Porque o que a gente está percebendo é que vai haver novamente um crescimento grave, importante, na distribuição de processos por conta da pandemia. Para você ter uma ideia, Marcelo, nos últimos, de março para cá, de cada 10 processos que eu recebo, pelo menos 8 processos, há uma alegação, pelo menos um parágrafo, falando sobre a pandemia. Então, o preso que quer sair por causa da pandemia, o alimentante que quer diminuir a pensão,
por conta da pandemia, o alimentado que quer aumentar a pensão por conta da pandemia, O aluguel. o aluguel que quer diminuir, que não quer pagar na ação de despejo. Tudo, Marcelo, hoje passa por um parágrafo, pelo menos, sobre a pandemia. E isso já está se transformando num grande e razoável. Razoável, não estou dizendo que é irrazoável. Irrazoável argumento da advocacia, dos advogados. Então, o meu receio é que nós sigamos aí para um momento onde a gente volte a ter os 100 milhões de processos por conta da pandemia, por conta da litigiosidade. Então, basicamente, para te começar, eu diria isso, porque a gente tem outras perguntas que dá para a gente falar sobre mais coisas. Mas quero te dizer que do jeito que está, não é possível ficar. Não é possível ficar. Nós temos que fazer coisas de verdade. Aproveitar agora a presidência do ministro Fux, que é um magistrado de carreira, que já passou por todos, do MP a ministro. Então, precisamos realmente. E olha, Marcelo, tem solução. Algumas eu vou dar aqui, tá? Sim. Vou dar aqui. Agora, se é boa, se é ruim, mas eu critico desse lado. Claro. Desse lado. E vou dar algumas sugestões. É isso Maravilha. aí. Maravilha, desembargador. Esses temas que Vossa Excelência já pontuou são realmente importantes, porque assim, a gente vem acompanhando, né? 100 milhões, 80 milhões, onde isso vai parar? Né? Assim, o que pode ser feito? Né? Agora, antes da gente iniciar, eu queria só fazer uma saudação à desembargadora Flávia Romano, que entrou aqui agora na nossa live, prestigiando também. Uma saudação. Flávia. Mas, embargador, quais são, dentro da sua visão, um diagnóstico, um raio-x, vamos dizer assim, quais são os maiores gargalos do judiciário? Vamos lá. Hoje, o Brasil tem uma litigiosidade invejável, infelizmente. O Brasil é o país mais litigioso do mundo. Vou trazer um dado para você. De cada grupo de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas estão na justiça. Isso é inacreditável. Não há sistema que suporte, sistema de TI, tecnologia de informação, pessoal, material e humano. O nível de litigiosidade é tão grande no Brasil que ele supera o da Alemanha, que até então era o país de maior litigiosidade no mundo. O alemão é muito aguerrido nos seus direitos, para procurar os seus direitos. Essa litigiosidade, Marcelo, passa por vários fatores. É óbvio que essa litigiosidade tem um motivo, e esse motivo, tem vários motivos. Estou vendo que a Jussara entrou também ali, legal. Tem motivos, e um dos principais motivos da litigiosidade brasileira pode passar pelas concessionárias de serviço público no Brasil. A prestação do serviço ainda é muito ruim no Brasil. A subserviência dessas empresas a um modelo que, basicamente, eu tenho visto, na grande maioria, contra o consumidor, pode ser uma das explicações. Entendeu? Os saques ainda não funcionam muito bem. Não há um respeito que ainda se precisa. Melhorou, mas esse grau de litigiosidade tem que ter explicação. Serviço público no Brasil é bom? Não, não é bom. Esse é um motivo. Segundo, esse sistema multiportas brasileiro está funcionando? Em parte, sim. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos voltar a ter, voltar a pensar mais seriamente na mediação. Essa mediação que é um pouco diferente do que se está fazendo agora. O que é? A mediação que eu falo, que eu tenho discutido, que eu tenho debatido, que eu tenho defendido, é uma conciliação pré-processual.
uma mediação antes de virar processo. Porque se depois de virar processo, vai dar isso aqui. Isso é um mastodonte. A justiça brasileira é um mastodonte. Ela é um mastodonte também por outras coisas. Por quê? Ela tem que estar em todos os lugares. Ela é de uma capilaridade absoluta e absurda. Nós estamos em todas as comarcas, presentes em todas as comarcas do Brasil, dos 5.700 municípios. Veja bem, pode não ter o juiz, mas está juiz do lado, fazendo então a acumulação, a velha acumulação, que infelizmente ainda existe no Brasil, e os advogados, com a razão, ficam chateados, porque o juiz está ali para tampar um buraco e não conhece, acaba não conhecendo todos os processos seus, nem do colega que saiu. Então, esse sistema multiportas no Brasil ainda precisa ser aperfeiçoado. A questão é, virou processo, virou problema e virou gasto. Vou te dar um exemplo. Já de antecipando, o Brasil, desses 80 milhões de processos, Marcelo, pelo menos 60% é executivo fiscal. Executivo é uma loucura. O executivo fiscal, que é, para quem não sabe, a cobrança do Estado contra o cidadão, o contribuinte que não pagou qualquer tipo de imposto. Para você ter uma ideia, eu trouxe um dado aqui importante. No Rio de Janeiro, os executivos fiscais municipais, 650 mil executivos fiscais municipais. Muito bem. Desses 650 mil, 360 mil, portanto, mais da metade, tem um valor, sabe de quanto? De menos de 3 mil reais. Sabe quanto custa cada processo desse? Aproximadamente 3 mil reais. Esse sistema não vai conversa, não conversa. Esse sistema vai explodir. Não fecha a conta, né? Não fecha a conta. Bador, realmente são dados alarmantes que você está trazendo aqui para a gente, né? São chocantes, eu diria, né? A gente pensar num volume desse de executivos fiscais, tal. Você mencionou o ministro Fux, e o ministro Fux é meu orientador no doutorado, ele tem uma história engraçada. Claro que é um folclore, mas assim, ele estava comentando outro dia que no Brasil até o nome dos recursos incentiva a litigiosidade. Aí ele estava brincando, dizendo o seguinte: você liga para o seu cliente, o senhor foi advogado, sabe como é que é isso? Fala, ó, acabou a apelação, julgou a apelação, perdemos. Acabou, doutor? Não. Tem ainda um recurso aqui que é para o STJ. Doutor, mas qual recurso? É um recurso especial. Porra, especial? Não, eu quero. Se você disser que tem um extraordinário ainda, pô, o cliente fica louco. Enfim, verdade. Mas brincadeiras à parte... Conheço essa história, é muito boa. Muito boa. E aí eu queria também saber, Zibardo, o seguinte, essa questão, o que a gente pode fazer concretamente, assim, criação de incentivos, custas judiciais, é barato, é caro? Hoje eu posso ir no juizado especial e não pagar custas, posso propor uma ação numa vara civil e pagar. Quer dizer, há uma discrepância de custos no Brasil, cada tribunal cobra, tem um valor, uma taxa. Como é que o senhor vê isso? Já que trabalhou já há um tempo no CNJ na parte no grupo de custos, podia passar um pouco da sua experiência para a gente? Então, essa foi uma experiência sensacional. Um grupo criado pelo ministro Toffoli e sob a presidência do ministro Cueva. E além disso, estava lá nesse grupo o conselheiro Henrique Ávila. Esse foi um grupo paritário sensacional, onde se fez um trabalho, onde se pretendeu e se fechou e se terminou com um anteprojeto de lei complementar sobre custas judiciais. Porque o que se viu, as discrepâncias de valores de custa no Brasil, deixa qualquer advogado maluco. Qualquer advogado maluco. E a parte também. Então, hoje, nesse sistema brasileiro, que é o sistema federativo, onde os advogados estão, principalmente por conta agora da pandemia e por conta da descoberta dos sistemas virtuais, os advogados, então, passaram a advogar mais nos outros estados. Né? Então, a cobrança de custas é absolutamente desarrazoada a maneira que se cobra custas judiciais no Brasil.
Vou te dar um exemplo. Eu sou maranhense, um estado pobre, de IDH muito baixo, um dos menores, infelizmente, do país. Lá é onde as custas são mais caras proporcionalmente. Quer dizer, não é razoável que num estado onde tem o menor IDH tenha um maior valor de custas. As custas no estado do Rio de Janeiro também são caríssimas, eles não falam nem a extrajudicial. No entanto, existem artigos que não batem e que não podem soar razoáveis. Quer ver uma coisa? Independentemente da pretensão, uma apelação no Rio de Janeiro custa o valor fixo de 200 e poucos reais. Independentemente do valor da causa, independentemente do benefício econômico pretendido, 250 reais. Então, outro exemplo, a forma de cobrança dos atos judiciais, eles têm que ter uma uniformização mínima. Não é possível que no Maranhão se cobre por isto e aqui não se cobre por isto. Claro. E você dirá, mas desembargador, isso faz parte do sistema federativo, porque o sistema de custo é estadual. Sim, é estadual, mas o que se quer dizer, o que se quer fazer, o que se pretendeu fazer, é pelo menos equalizar a forma de pagamento. O que é possível cobrar, o que não é possível cobrar, criar limites de pagamento, de valores, limites. Houve eu vou entrar aqui, uma repercussão ruim de um artigo 33 ou 34 do anteprojeto, que a equipe econômica do governo teria ali detectado a criação de um fundo para pagamento de penduricalhos e etc. Isso não é verdade. Não é verdade. É absolutamente enganosa essa ideia. Tanto é, para que não haja problema, o que se está tratando agora, e o ministro P vai estar tratando, é de retirar o artigo. Tem dúvida sobre o artigo? Isso é bobagem. Não é nada disso, não era para isso, não vai servir para isso. Mas a gente tira o artigo, exclui o artigo. É possível excluir o artigo, porque não é importante. Não é importante. Então, assim, o sistema de custos judiciais no Brasil precisa ser modernizado, precisa ser unificado, precisa ser entendido para aquele que paga, que é a parte, e para aquele que vai fazer o pagamento, que é o advogado. O advogado não pode chegar para o cliente e dizer, olha só, 10 mil de custos. Como assim? Não, porque tem que pagar isso, tem que pagar a opção de justiça, tem que pagar a diligência, tem que pagar o PN, tem que pagar... Então, eu acho que esse projeto de lei ele é fundamental para a gente tentar equacionar o problema de custos. Depois virá um grande problema brasileiro, que é a chamada gratuidade de justiça. O sistema de gratuidade de justiça no Brasil ele é perverso. E vou te dizer por quê. Só voltando um pouco das custas, eu recebo de vez em quando dizendo, você está aí nesse grupo de custas judiciais, as custas têm que ser gratuita, a justiça tem que ser gratuita 100%. Não é verdade. Quem acha assim não entende nada de justiça. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque alguém vai financiar. Sabe quem vai financiar? O imposto. O imposto da classe média baixa, do pobre. O pobre vai financiar uma justiça da qual certamente ele não precisa. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe quem roda a justiça, quem roda a roda da justiça? A classe média alta. Então o pobre vai pagar para os bonitinhos ricos terem suas discussões decididas pelos tribunais. Então essa história é fake news. Essa história de dizer que a justiça tem que ser gratuita é para quem não entende da justiça. Porque alguém tem que pagar o sistema. Quem paga o sistema brasileiro são os impostos, não há dúvida. Mas o sistema de arrecadação diminui um pouco esse chamado gasto. Porque não se gasta em justiça, se investe em justiça, não é isso? Não se gasta em justiça. Então, é isso aí. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Rodrigo Câmara, que inclusive é filho do desembargador Alexandre Câmara. Talvez se eu saiba responder se tem alguma ideia de ter um teto para valores de custas. É possível estabelecer uma harmonização desses valores nos tribunais?
Então, é isso que se quer, é isso que se pretende também. No Rio de Janeiro é 30 e tantos mil reais, em São Paulo é 100 e tantos mil reais, entendeu? Então, esse é uma... Outra coisa que também se fez, acaba a taxa judiciária. Você vai tratar tudo como custa judicial. Taxa judiciária, são custas judiciais. Outra coisa, Marcelo, o advogado, então, vai lá, paga 33 mil reais de custas. Vamos supor a máxima na discussão. Discussão dali, discussão daqui, papapá, inépcia da inicial. Vamos supor, extinção do processo sem julgamento médio. Ele pagou 33 mil reais. Que loucura, né? Está errado. Essa avaliação posterior e de inépcia de inicial e tudo. Outra coisa, o sistema dos juizados especiais. Sistema multiportas fantástico. O juizado, então, se abre, então, mas ele é completamente gratuito até o recurso, Marcelo. Você não vai... A rigor, quem deveria pagar esse sistema seria aquele que deu causa, que invariavelmente é o fornecedor do serviço, claro. ou do produto. Então, por que ele, prestador de serviço, não paga as custas iniciais? Isto é, o consumidor reclama da sua impressora. Muito bem, XPTO. Entra com a ação e, no meu entender, já fazendo um adendo aqui, entre aspas, acho que nós deveríamos encontrar um meio de exigir que o consumidor, antes de procurar o juizado, tenha procurado administrativamente um saque. Está na lei. Está na lei. Está na lei. O artigo é claro. Diz que o consumidor deverá se dirigir inicialmente ao produtor, ao que produziu o serviço. E o que a gente vê, algumas decisões já dos tribunais dizendo isso. Você provou que procurou o saque? Então, isso diminuiria muito, Marcelo. Diminuiria muito o grau de litigiosidade no Brasil se o consumidor tentasse pelo menos procurar uma ou duas vezes o saque. Os saques são péssimos. Você passa meia hora. Por isso a teoria do desvio produtivo. Por isso, né, que o ministro Marco Aurélio, muito bem, Marco Aurélio Belize, muito bem iniciou esse movimento jurisprudencial, né, no STJ, criando a teoria, criando judicialmente, porque ela já existia do Sassuni, essa teoria. Então, desembargador, se me permite só um parêntese aqui nesse ponto. Você tocou num ponto que acho que quem nunca teve que ligar para um saque, né? Outro dia mesmo eu fui comprar, não vou falar o nome da empresa, mas assim, eu fui comprar um pacote para ver uns jogos de futebol, na hora. Mas para você cancelar, são dias. Dias, porque te jogam para outro setor, que para outro, que para outro. Então, assim, há uma falta de simetria no tratamento, que isso acaba sendo um dos motivos de você realmente ficar chateado e querer buscar, né, seus direitos, judicializar. Então, realmente, a capacitação dos saques é um ponto muito importante nessa equação também. Sem dúvida. Porque ninguém aguenta passar meia hora e tal. Mas vamos lá. Então, eu acho que o consumidor deveria, de alguma maneira, provar ao juiz que procurou o saque, pelo menos uma vez, com um protocolo. Acho que... já estamos aqui no consumidor, né? A gente acaba voltando. Vamos lá. Acho que os juizados especiais não poderiam funcionar de forma absolutamente gratuita, devendo o que se pensa, o que eu pensei, o que eu penso. Então o consumidor procura o juizado, paga uma taxa, supondo-se, de R$100. Muito bem. Ganha a causa. A empresa, ao recorrer, deposita o valor do recurso e deposita os R$100 na conta do consumidor.
devolve ao consumidor o valor. Muito bem. Entendeu? Então vamos Entendi, lá. claro. Se o consumidor perder a causa, perdeu o dinheiro. Então, isso é o mínimo. E seria um valor módico. Seria um valor para o consumidor entender que aquilo custa dinheiro. Você precisa mexer a engrenagem do judiciário. A equação econômica, né? As pessoas precisam entender que isso tem um custo. Marcelo, boa. Sabe por quê? Eu costumo dizer, e todo juiz fala, e os advogados começam a perceber que julgar é um grande enxugar gelo. Eu vejo isso muitos colegas dizendo, gente, isso é enxugar gelo, isso não acaba nunca. E eu costumo dizer que o problema, Marcelo, não é enxugar gelo. O problema hoje no Brasil é faltar o pano para enxugar o gelo. Sabe por quê? É que o grau de litigiosidade no Brasil cresce em progressão geométrica. Os orçamentos, eles são limitados à lei de responsabilidade fiscal. Para quem não sabe, o Poder Judiciário do Brasil, pela lei de responsabilidade fiscal, tem direito a 6% da receita corrente líquida do Estado. Tá? Então, vamos supor, o Estado vai, a sua receita para o ano que vem, pela lei de diretrizes orçamentárias, pela lei orçamentária, vai arrecadar 100 mil reais. O Judiciário tem direito a 6% dele. O Ministério Público a 2%, a Assembleia por 2%. Então, esse valor é limitado. Não importa quantas ações virão no ano que vem. Perfeito. Então, eu costumo dizer o seguinte, o problema é faltar o pano, efetivamente, por conta, para enxugar esse gelo. Então, tem solução. Há solução. Acho que temos que ajeitar esse sistema de custas. Acho que a prova de que a parte, não só o consumidor, a parte procurou o réu, de alguma maneira, deveria comprovar na inicial. Estou dirigindo. O carro vem, bate, estou parado no sinal. Vem um carro, bate na minha traseira. Amassou lá o pouco. Coisa simples. Você podia pagar? Paga. Aqui, pá. No dia seguinte, telefona e tal, e tal. Então ele podia provar. Quer dizer, mas não, já entra. Eu sei. Mas os advogados hão de me entender. Eu sei que às vezes é melhor, olha só, às vezes é melhor um razoável acordo do que um processo longo. Do que um processo longo. Essa conciliação pré-processual pode ser feita pelo próprio advogado junto com o cliente. Porque depois, Marcelo, depois que você bota no papel, depois que se obriga a fazer pagamento, a desembolso de dinheiro, fica difícil o acordo. Fica difícil o acordo. Isso todo mundo sabe disso. Botou no papel, acabou. Então a gente tem que tentar fazer uma conciliação antes de virar papel. E você sabe, desembargador, que, pegando o gancho desse seu comentário, eu defendo assim que é necessário criar alguns incentivos e prêmios, inclusive, para até conter a litigiosidade. Como, por exemplo, se esse consumidor tentou buscar um acordo prévio antes de judicializar e a empresa, enfim, de serviços, a prestadora, foi desidiosa, não quis participar de algum tipo, por que não pensar num acréscimo no valor da indenização pela postura da empresa que tentou buscar seu acordo, tentou evitar a judicialização? Isso não merece ser recompensado de algum modo? Ou seja, para também o réu pensar, opa, se eu não for para a mesa, eu ainda posso ser punido. Né? Por exemplo, um sistema de reembolso de custas, como existe na Itália. Na Itália, se você busca uma mediação prévia, e aí eu vou passar a palavra para o senhor sobre a importância da mediação pré-processual, e mesmo que a mediação pré-processual não surta o efeito ou só resolva parte do conflito, você tem um desconto nas custas judiciais.
Quer dizer, há uma integração do sistema, né? Então, e aí eu já devolvendo a palavra, como é que o senhor enxerga a mediação pré-processual nessa conjuntura, nesse momento em que, enfim, tenta-se buscar soluções para conter essa litigiosidade? Então, olha só, Marcelo, você sabia que nesses processos, nesses 80 milhões de processos, nós temos aí 60% de executivos fiscais, 50% de executivos fiscais, a grande maioria o que sobra da metade é consumidor. E aí eu te digo uma coisa, os grandes, as grandes empresas, somente 30 empresas são responsáveis por 70% do movimento. Isso é inacreditável. É inacreditável. 30 empresas são responsáveis por quase 70% do movimento judiciário brasileiro. Outra coisa, o outro dado que eu vou te falar, você tem ideia desse acervo judicial, principalmente de executivos fiscais, só 1% se discute mais de 500 mil reais. 1%. Então, o que a gente pretende, o que a gente tem que tentar? Além dessa conciliação pré-processual, onde você poderia criar, primeiro, pedindo o juiz pedindo ao consumidor que comprove de alguma maneira que tentou encontrar uma conciliação com o devedor, com o fornecedor de serviço. Segundo, o que é importante é que nós poderíamos fazer, olha só, criar um fundo pago por essas 30 empresas, que são os maiores litigantes do país, criar espaços de conciliação. Espaços de conciliação. É esse fundo, pago por essas empresas, entendeu? Gerido pelo multifacetado, por vários, Defensoria Pública, Ministério Público, governo e tal, e botar lá todo mundo com estagiário, com advogado, para tentar fazer essa conciliação pré-processual, né? Essa é eu até escrevi, participei de uma monografia lá no Inovare e mandei esse meu artigo dizendo que um fundo para conciliar, né? E tirar de uma vez essa conciliação não tem que ter dinheiro público. Não tem que ter dinheiro público. Essa conciliação tem que ter dinheiro privado, aquele que deu causa a essa enormidade de processos. Essas empresas precisam arcar, os maiores litigantes precisam arcar, eles estão acabando com o sistema para quem precisa. Para quem precisa. O senhor sabe que você falou uma coisa agora que me deu assim, eu já penso logo no lado acadêmico, né? Existe um problema de desconformidade. E as ações estruturantes, aquelas ações chamadas processos estruturantes, são justamente para isso, para consertar, com diálogo na sociedade, com todos os players envolvidos, um problema de desconformidade. E para mim, é claro que o judiciário, ou seja, esse excesso de demandas causadas por 30 empresas, de 70%, é um problema que poderia ser resolvido, inclusive, judicialmente, eventualmente até uma condenação. Eu estou aqui pensando longe, mas não acho que a tese seja maluca, né, se não houver acordo nesse sentido. Exatamente. Vou te falar uma outra coisa. Nós, inclusive para as pessoas que estão ouvindo a gente e tudo, costumam falar muito da ineficiência do judiciário, mas o judiciário nos últimos anos tem melhorado muito. A questão da tecnologia de informação melhorou bastante o acesso. Só que eu acho que dar prestação jurisdicional, melhorar o acesso à justiça, que é sempre
um caminho a ser seguido. Todo democrata fala muito em melhorar o acesso à justiça, mas acesso à justiça não significa justiça de graça. Não é essa a relação. Olha só, em 2012, vou trazer um fato para você aqui que poucos sabem. Em 2012, nós fomos a Brasília, 3 desembargadores, eu e mais 2 colegas, nós tivemos no meu entender, uma excelente ideia que foi traduzida num PL, né, num projeto de lei, PLS, num projeto de lei do Senado, número 50 de 2012. O que dizia esse PLS? Nós percebemos que o autor existe no Brasil, principalmente dos advogados, né, a cultura do recurso. É muito difícil, é quase impossível uma sentença transitar em julgado no país. É lamentável, porque a sentença é um ato judicial como qualquer outro, às vezes tão bom ou melhor do que um acórdão. Então, nós temos uma cultura de recurso no Brasil. Os advogados têm, as partes querem. Muito bem. Muito bem. Essa é uma cultura que não será possível, no meu entender. Acho difícil você mudar essa cultura brasileira do recurso. Mas existem algumas situações em que o recurso, Marcelo, é completamente protelatório, desnecessário protelatório. Então, eu vou te dar um dado. A Lei de Execução Fiscal, no artigo 34 ou 35, acho que é 34, diz o seguinte: os executivos fiscais de até 50 ORTMs, eles são julgados em única e última instância, cabendo tão somente embargos infringentes para o juiz da própria causa. Por que entendeu o legislador assim? Porque são causas de pequeno valor, né? e que não fecham a porta do judiciário, abre a porta do judiciário, está aberto para essas causas. No entanto, disse a esse contribuinte o seguinte: olha, o seu recurso vai ser julgado por mesmo juiz, porque esse recurso é de uma causa de valor muito pequeno e não vale a pena, sob o ponto de vista financeiro e monetário, fazer a máquina girar para seu recurso e ser julgado por um tribunal, por um desembargador, por 3 desembargadores. A gente quer trazer esse sistema nesse PL S50 de 2012, projeto de lei do Senado, de autoria do Senado. Começou no Senado. Nós levamos isso ao Senado. Na época, o senador Edson Lobão Filho, ele abraçou esse projeto de lei. Depois, não se reelegeu. Aliás, esse projeto, ele foi quem conduz o projeto não é o relator do projeto. O projeto depois passou para um senador, e que acabou o projeto não indo à frente, porque acabou a legislatura e aquela legislatura, e há uma regra no Senado que diz que os projetos não votados até o término da legislatura, para serem continuados, alguém precisava fazer um requerimento. E acabou não havendo requerimento. Muito bem. Então, o que a gente traz? A gente quer trazer esse sistema, né, da lei de execução fiscal para aquele autor, olha só, que intentar a sua ação, né, propor a sua ação de até 40 salários mínimos, aquele autor que procurar a justiça comum, isto é, vara cíveis. O juizado está lá preservado. Então, aquela parte que procurar a vara cível e a sua pretensão for de até 40 salários, não caberá recurso ao tribunal. Cabendo recurso ao próprio juiz da causa, recurso de embargos infringentes. Detalhe, dirão alguns aí, isso é inconstitucional, porque fere o princípio do duplo grau de jurisdição. Não é não.
o Supremo Tribunal Federal, analisando o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, por unanimidade, o voto do ministro Marco Aurélio Mello declarou constitucional o artigo, dizendo que o recurso, o sistema recursal é de competência da lei infraconstitucional. Infraconstitucional. O legislador é que diz se cabe recurso ou não. Então, para a gente, esse projeto, no nosso entender, a Andes vai abraçá-lo novamente e tentar fazer com que ele seja aprovado, tramitado e aprovado, e para a gente seria uma forma de diminuir esse gargalo. E você vê, desembargador, que interessante, que não chega a ser nem nada exótico no nosso ordenamento jurídico, basta a gente pensar na arbitragem. A arbitragem, quando tem a sentença do árbitro, acabou, não tem recurso. O que existe, se for o caso, é uma ação anulatória para o judiciário com hipótese, um rol taxativo, né? Então, ou seja, na arbitragem dinâmica já é um julgamento de instância única, né? Vossa Excelência sabe, quando Vossa Excelência aplica causa madura, a rigor estaria julgando algo que nem o próprio juiz muitas vezes julgou, né? O Supremo, quando decide uma ADI, não tem duplo grau. Então, eu acho que a lógica do duplo grau não dá para ser entendida, compreendida como direito a 2 julgamentos por órgãos, né, distintos. Certamente esse PL aí, esse PLS, bem interessante. Vi aqui o nosso amigo Rodrigo Fux saudando a gente também aqui, um grande professor, que a gente já fez reverência ao pai dele. Então, um abraço, Rodrigo. Badu, a gente tem 10 minutos, eu ainda tenho 2 questionamentos, vamos ver se a gente consegue. Queria te ouvir um pouquinho sobre as plataformas online, né? A gente vê aí consumidor.gov, outras plataformas. Como é que o senhor enxerga a potencialidade dessas plataformas para justamente tentar desidratar essa judicialização? Então, eu acho que são válidas. Eu acho que essas plataformas... Não há como. Marcelo, a gente também não pode viver em outro mundo e não ver a realidade, né? Desassociarmos da realidade. Não podemos. A realidade mundial hoje é desse sistema de internet, é desse sistema virtual. Agora, com relação só um parêntese. Quando eu falo virtual, eu não quero um poder judiciário virtual. Eu tenho sofrido algumas críticas e, às vezes, alguns elogios a respeito do chamado novo normal. Eu quero deixar claro aqui que, para mim, o novo normal pós-pandemia no judiciário deve ser o antigo normal. Eu quero deixar absolutamente claro, tenho defendido isso. O poder judiciário é um poder, portanto, não pode se omitir, tem que estar presente, tem que se fazer presente e respeitado. É inadmissível que num município pequeno, numa comarca pequena, estejam todos presentes, o médico, o pastor, o evangélico, o padre, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, a professora e o magistrado em casa, no seu laptop, fazendo audiência. Qualquer que seja. Eu quero deixar isso bem claro, eu tenho dito isso desde o início. O novo normal no judiciário é o antigo normal do judiciário. Com um adendo, uma observação, com a mesma produtividade. Falam que a produtividade foi maravilhosa, está sendo maravilhosa, sei quantos milhões de atos. Excelente. Eu estava lendo que o STJ, nesse período de pandemia, praticou quase 400 mil atos judiciais. 400 mil. O Tribunal do Rio de Janeiro produziu milhões de atos judiciais. E todo mundo fala que a produtividade aumentou. Mas espera aí, a produtividade aumentou, nós temos que procurar saber por que a causa, o motivo do aumento da produtividade. Posso te dar um exemplo, assim, absolutamente claro. Será que não é porque você estava em casa e não tinha nada o que fazer? E, portanto, vou trabalhar. Não é? Será que é porque você, de alguma maneira, usou o seu tempo de maneira mais racional? Então, esse argumento de que está sendo ótimo porque a produtividade está sendo maravilhosa,
esse argumento para mim não é válido. Melhore o seu tempo. Veja o que é possível fazer para manter a produtividade no antigo normal também. É óbvio, Marcelo, que existem que nós descobrimos outras maneiras. Imagina fazer um júri por essa telinha. Isso não é possível. Imagina ouvir o menor infrator, o adolescente infrator, que você sabe que tem que ser apresentado à autoridade, ao Ministério Público, na mesma hora. Imagina fazer um divórcio, onde as pessoas estão chorando por um desfazimento de uma família, dos seus filhos, pela tela, sem ouvir, sem olhar os olhos. A figura do juiz ainda é uma figura de um certo temor reverencial. Felizmente. Então, nós não podemos achar que o novo normal é esse. Desculpem. Eu até perdi a pergunta que você falou. Mas para mim, quando você falou que faltou 10 minutos, eu queria passar essa mensagem aos advogados que estão nos ouvindo, aos magistrados. Você já tocou no ponto das plataformas online, que vem aí Isso. de algum modo também, né, para abrir um canal de diálogo e debate entre empresas e consumidor. É esse sistema multiportas que eu te falei. O sistema multiportas não é só o intramuros, é o extramuros também. Por isso eu falo, nós não podemos admitir que somente o Estado juiz possa resolver tudo. Não é possível. Como eu te falei, o nosso orçamento não suporta isso. Não suporta. Agora, voltando, eu acho até que existem alguns atos que poderão ficar eternamente como resquícios dessa fase que nós estamos vivendo. Mas posso te dizer claramente que, exemplo, alguns atos, alguns atos podem permanecer assim, mas serão exceção. Eu quero só trazer isso. Eu quero trazer como exceção e não como regra. Perfeito, desembargador. Desembargador, a gente tem 5 minutos. Eu tenho uma última pergunta, que eu acho que esse é um ponto também que a doutrina, enfim, as pessoas vêm debatendo. Você acha que hoje a gente pode falar que existe um efetivo dever de renegociar antes de propor a ação? Ou é só uma recomendação de tente negociar? Pelo ordenamento jurídico que a gente tem hoje, dá para dizer que tem esse dever de renegociação? O juiz pode julgar extinto um processo porque as partes não comprovaram uma tentativa prévia? Então, como eu estava te falando, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor permite. Já existem decisões nesse sentido. Não sei muito bem um artigo que trata dessa questão especificamente, mas posso ver, onde diz lá que o consumidor deverá procurar os saques, né? E, portanto, e provar de alguma maneira que procurou os saques. Eu acho que sim, respondendo a você. Acho que sim. Está na hora do sim. Não é possível isso. Eu sei que isso vai mexer com o bolso do advogado, eu sei, mas eu quero dizer ao advogado que está me vendo, nos vendo, né, e vendo a tantas pessoas que estão aqui, que às vezes se perde de um lado e se ganha de outro. O seu processo, que é um processo talvez mais importante do seu ponto de vista financeiro, mais importante do seu ponto de vista da tese jurídica, talvez esse processo passe a andar e andar mais rápido. Que a gente possa cumprir a Constituição quando fala que o processo brasileiro tem que andar de maneira... Duração razoável do processo. A duração razoável do processo. Então, essa duração razoável do processo, pode ser que melhore essa duração razoável do processo quando você retira do judiciário ações que você poderia resolver de outra maneira. E aí eu te falo, o que a gente tem visto muito nos últimos tempos, Marcelo, são as chamadas lides temerárias e ações frívolas. Eu vou te dizer, existem bons e péssimos profissionais em qualquer área, inclusive na minha. Óbvio, em todas as áreas. Então, existem
advogados que estão, e eu tenho certeza que a OAB tem investigado, tem entrado com ações altamente temerárias, ações frívolas, ações às vezes com má fé, escolhem uma casa com 3, 4, 5 consumidores, dividem essa ação em 4, 5 ações para o mesmo fato, entendeu? Existem vários problemas a respeito disso. Isso podia ajudar também a diminuir esse grau de litigiosidade. Então, eu sei que o nosso sistema acaba exigindo, principalmente na qualidade do fornecedor do produto, exigindo que o consumidor procure essas plataformas, procure o judiciário, mas eu tenho fé que o Supremo vá decidir, de uma vez por todas, Marcelo, que o consumidor deverá comprovar, de alguma maneira, eu não estou dizendo de exaustiva maneira, de alguma maneira, um e-mail, um protocolo, né? Um WhatsApp, uma mensagem de texto, qualquer, para dizer, sabe por quê? Porque às vezes a empresa quer resolver. Às vezes a empresa quer resolver. Agora, a teoria do desvio produtivo é muito boa. Eu acho que isso deu uma nova percepção a essa relação. As empresas estão com mais receio ainda, porque não é possível ficar como está. O sistema brasileiro não suporta 80 milhões de processos. Não suporta, não tem juiz para isso, não tem orçamento para isso. E mal comparando, né, desembargador, a ideia de que tem um e-mail, que tem uma mensagem, que tem um contato, é o que o Supremo fez lá, parecido nas ações previdenciárias, que disse, olha, antes de você judicializar, né, você tem que requerer, né, administrativamente, como o STJ faz em contratos bancários, que você precisa pedir antes ao banco para poder depois pedir exibição em juízo. Né? Exatamente. Já tem. Né? Desembargador, nós temos Eu vou te devolver a palavra para considerações finais, comentar rapidamente algum projeto da Andes que Vossa Excelência está conduzindo com tanta maestria e tantos desafios, e a gente encerra a nossa live. Então, a Andes é uma associação criada em 2006 por vários desembargadores, uma associação nacional. Nós antes andava um pouco adormecida nos últimos anos, e a gente está tentando dar um choque, né, para tentar que a Andes, então, seja uma grande parceira das demais associações, como a ANB, a ANAMATRA, a Associação dos Juízes Estaduais e várias outras. A gente não veio para dividir, a gente veio para somar. A Andes também tem vários projetos muito interessantes. Estamos criando um projeto agora de Andes Mulher, que é muito interessante, onde a gente vai procurar as decisões judiciais criadas por mulheres, para a gente comparar com as decisões, as mesmas decisões judiciais pelos homens. Essas mulheres são mais fortes, são mais eficazes do que os homens. Quer dizer, fazer é bem interessante esse projeto. Temos outros, a nossa ideia também é acompanhar esse PLS 50, como eu estava te falando, o projeto de lei 50, criar, melhorar, trazer e conscientizar os ministros do Supremo que essa litigiosidade tem solução, que o Supremo possa ajudar o cidadão brasileiro, o litigante, né, o futuro litigante, dizer a ele que, olha, assim não dá. Nossos orçamentos estão não pode continuar como está. Bom, Excelência, abriu a contagem aqui regressiva. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Te agradecer muito. A live vai estar salva no IGTV da ESA, para quem quiser ver depois. E, mais uma vez, em nome da ESA, saudar Vossa Excelência, parabenizar pelo trabalho na Andes e desejar um bom dia para todos. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos.